Saudamos a todos, irmãos e amigos, com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos trazer uma palavra hoje aqui sobre João Batista, o último profeta da lei. Vamos ler aqui o texto em que Jesus fez menção sobre ele. Uma das maiores referências no Novo Testamento foi sobre João Batista. Aqui nós vamos ver aqui em Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 11. João 11:11, né? Mateus 11:11 diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. É interessantíssima a vida de João Batista, porque no versículo anterior fala, a pergunta que se faz é: o que saíste a ver no deserto, né? A pergunta que é feita aqui, Jesus falando, o que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento, alguém altamente, um homem ricamente vestido. Ele falando sobre João Batista, que pregava no deserto. Interessante João Batista, esse texto que Jesus fez referência a ele, um homem igual João Batista. O texto não fala que ele curou ninguém, que ele fez nenhum milagre, ou que ele entregou grandes profecias. Certamente profetas, ou fosse olhar por esse lado, tem profetas que foram bem maior que ele, né? Mas Jesus falou, não teve um homem nascido igual João Batista. Por que será dessa referência tão forte a João Batista? Porque, olha só, nós vamos observar na Bíblia que desde o Gênesis, quando houve a promessa que da mulher nasceria aquele que haveria de esmagar na cabeça da serpente, que era Jesus, nós vemos que as mulheres de Israel esperavam que delas pudesse nascer o Messias, né? Tanto é que você vê Ana angustiada porque ia pedir um filho varão, para ter um filho varão. Agora João Batista estava anunciando o anúncio que Jesus estava para chegar. Os profetas falaram de Jesus, né? Os profetas anunciaram que Jesus ia chegar e Jesus falou, ele até faz menção nesse texto, um pouco anterior, que esse profeta, João Batista, o último profeta da lei, anuncia a sua chegada. Porque Jesus, ele pregava uma mensagem de arrependimento, de conversão, e João Batista era um homem que ele vivia no deserto, se alimentava de gafanhotos, né, e mel silvestre, que era uma comida até dos pobres, né, comer gafanhotos, era uma coisa comum na época, porque era um alimento que não era proibido por lei. A lei não falava que os gafanhotos era um alimento impuro, né? Então João Batista se alimentava disso. Nós vemos aqui o seguinte, o importante é que João Batista ele falou, aquele que vem depois de mim, aquele que vem depois vai ser maior do que eu, porque ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, com fogo, né? E esse anúncio de Jesus é muito importante, porque a igreja nessa hora, como João Batista, anuncia que Jesus está às portas, Jesus está para chegar. Então, é uma mensagem de arrependimento, de aceitar Jesus como Salvador, porque o mundo está chegando à sua hora mais difícil, a hora final. João Batista, ele foi morto porque ele denunciou Herodes, que Herodes tinha tinha tomado a esposa do seu irmão e casado com ela. Então ali a lei proibia esse tipo de coisa. Então, mas Herodes não estava nem aí. Mas João Batista, ele denunciou isso e isso o levou à morte. Nós vemos que por pregar a verdade, naquele momento que o mundo vivia, ele foi morto, né? A igreja nessa hora sofre, aqueles que querem ser fiéis ao Senhor sofrem perseguições, sofrem aflições. Mas uma coisa é certa, meus irmãos e amigos, João Batista, ele foi o maior pregador porque ele anunciou exatamente que Jesus estava às portas. O Salvador estava chegando, Jesus estava chegando. Então ele anunciou isso para uma população que precisa de Jesus até hoje. Anunciou algo que desde os séculos aguardavam. Foi a maior mensagem que podemos dizer na Bíblia que Jesus estava chegando. Porque quando o homem pecou, ele caiu no pecado, havia a promessa de nascer o Salvador, né? E como já falei, Ana, ela pediu um filho varão, porque as mulheres de Israel esperavam que dela nascesse o Messias. E nós vemos que essa grande promessa, João Batista está preparando o caminho que o Salvador estava chegando. E a nossa palavra é essa, né? João Batista, ele pregou que Jesus estava vindo. A nossa mensagem, Jesus está às portas. Ele está para voltar.
Aceite-o como Salvador, é momento de se arrepender, de confissão de pecado, de aceitar Jesus como Salvador. O anúncio nosso, o anúncio da igreja é esse. Jesus, ele veio para salvar o que se havia perdido. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.